Eu sei, né, que é difícil, desafiador, vamos dizer assim, em alguns momentos que a gente fala assim, ai, eu fiz uma conta, fui ampliando e agora tá difícil para pagar. Ainda mais o momento depois da pandemia, em termos de endividamento, bem, vou te falar, os dados aqui são alarmantes, pois 78,9% das famílias brasileiras estão endividadas. De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio, esse é o maior percentual de inadimplência registrado desde 2010. O indicador do Serasa aponta mais de 69 milhões de brasileiros com nome restrito. Para falar sobre superendividamento, eu converso agora com a advogada especialista em direito do consumidor, Luciana Linari. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo, Abi. É uma grande satisfação, uma grande alegria estar com vocês aqui na TV Aparecida. Ah, que gostoso. Abordando Prazer é nosso. Obrigada, Abi. É uma grande satisfação. Agradeço o convite de todos vocês. Hoje o tema realmente é um tema de suma importância, porque quando se fala em direito do consumidor, se fala do direito do vulnerável, da parte mais frágil na relação jurídica, da relação de consumo. Então, quando se fala em endividamento, com dados tão alarmantes quanto esses, realmente é importante que nós possamos dialogar com as pessoas para trazer maneiras de buscar a solução desse drama. Para devolver uma dignidade, né? Exatamente. Porque ninguém quer estar em meio dívidas, né? Exato, Abi. E a gente sabe que a vida mudou muito para as pessoas. Foi muito desafiador passar por momentos de desemprego, né? De falta, de ausência de dinheiro, do que comer, de onde estar. E eu acho que isso fez com que as pessoas, no desespero, porque elas têm que continuar vivendo, acabaram se endividando muito. Sim. O que a gente pode dizer? O que é uma pessoa super endividada? Que direitos que ela tem? Perfeitamente. Muito bem. A questão do superendividamento, ela passou a ser regulamentada no nosso país a partir do ano de 2021, em que surgiu uma lei, que é a Lei 14.181 de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que já existe em nosso país desde o ano de 1990. E a Lei 14.181, ela traz uma série de elementos favoráveis a esse consumidor que se encontra num verdadeiro beco sem saída. Eu penso que a melhor maneira de qualificar o consumidor que está super endividado é essa situação de desespero, de necessidade de recomeçar e não conseguir, porque ele tem portas fechadas para o crédito, muitas vezes ele não consegue uma recolocação profissional. Então, o consumidor super endividado, ele tem hoje, e daí porque esse tema é tão importante, ele tem hoje o amparo de uma lei específica que traz a sua proteção e traz também formas, maneiras que ele pode obter, que ele pode encontrar, melhor dizendo, inclusive por meio do Poder Judiciário, de renegociar essas dívidas. Então, muitas vezes, Abi, o consumidor ele tenta um acordo com o seu banco ou com uma instituição financeira com a qual ele pegou um crédito e ele tem as portas fechadas. Pois a partir dessa lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir algumas normas que estabelecem esses direitos, o consumidor passou a ter a possibilidade de buscar pela via do Poder Judiciário a readequação, a repactuação dessas dívidas. E são que tipo de dívida que pode ser negociada? Pois bem, quando a gente fala em lei do superendividamento, Código de Defesa do Consumidor, nós estamos falando numa lei específica que regula a relação de consumo, em que de um lado nós temos um fornecedor de um produto ou serviço e de outro lado nós temos o consumidor, que é aquela pessoa que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. O que significa esse destinatário final? É aquela pessoa que vai se utilizar daquele produto, ela vai, enfim, adquirir, por exemplo, uma televisão e vai colocar na casa dela, ela não vai revender essa televisão. Então, o consumidor bancário, por exemplo, é aquele consumidor que contrata um empréstimo consignado, um crédito pessoal ou, de repente, um financiamento imobiliário. Então, quer dizer, ele tem uma relação de consumo com essa instituição financeira, tá? Então, na verdade, o que acontece? Não são todas as dívidas, né, respondendo a sua pergunta, que se enquadram nesse conceito de relação de consumo. Por exemplo, dívidas tributárias. Então, por exemplo, um empresário, ele está
em virtude também desse cenário de pandemia, ele não conseguiu arcar com as despesas tributárias, não pagou seus impostos. Será que ele se enquadra nesse cenário de consumidor superendividado? Não. Pensão alimentícia, um pai que atrasou, isso também, infelizmente, tem sido muito recorrente. Um pai que não vem conseguindo arcar com as despesas de pensão alimentícia. Ele pode se valer da lei do superendividamento para buscar uma renegociação? Também não. Então, são casos que a gente não consegue enquadrar justamente porque não se trata de relação de consumo. Tá certo? Boa, boa. Nós temos várias perguntinhas e eu vou colocar algumas pra gente ir fazendo, pode ser? Claro. Vamos chamar a nossa primeira pergunta, pode colocar pra gente aqui. Oi pessoal do Santa Receita, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, em uma situação que eu fiquei desempregado e as minhas dívidas acumularam juros, eu preciso pagar os juros também? E aí, como funciona? Ah, sim. Bem, essa questão dos juros, normalmente, essa questão ela vem regulada por meio de um contrato. Toda aquisição de produto, serviço, ainda que seja nesses grandes magazines, nessas lojas de varejo, todas essas aquisições, elas vêm acompanhadas de um contrato. E sobre a questão contratual, também é muito importante nós destacarmos, eu não sei se eu vou ter o tempo necessário para abrir tanto, né, essa pauta, mas a questão contratual também ela é muito delicada, porque, inclusive, por meio dessa nova lei, existem regras que os fornecedores devem atender, por exemplo, na questão do tamanho da fonte do contrato, da fonte da letra do contrato. Porque, às vezes, a maioria dos contratos vem com fontes, com letras minúsculas, que dificultam a compreensão, né, dos direitos do consumidor. E um dos direitos mais essenciais, mais importantes do consumidor, e eu gostaria até de reforçar essa ideia aqui com vocês, é o direito à informação. Todos nós, enquanto consumidores, temos o direito básico à informação clara, precisa, adequada sobre todos os produtos e serviços que nós estamos adquirindo. Seja um produto bancário, seja um plano de saúde, seja um contrato de telefonia móvel, enfim. Todo direito do consumidor, ele tem como amparo o direito à informação, que é um direito essencial, básico, sagrado, digamos assim, tá? E com base nesse direito à informação, a lei do superendividamento também vem com esse olhar de impor algumas cláusulas, algumas particularidades no contrato. Então, o contrato hoje, ele não pode mais ser aquele contrato gigantesco, né? Porque, inclusive, é importante a gente fazer essa observação. Nem sempre um contrato muito longo é o que melhor se adequa às nossas necessidades enquanto consumidores, né? Então, essa lei também estabelece o dever do fornecedor de trazer, no início do contrato, um resumo com as principais cláusulas, contendo o que, essencialmente, o consumidor tem que saber, tá? Então, vejam, é uma lei muito, muito importante, com uma função social imensa, que pode, sim, tirar daquele desespero, daquele medo, um número enorme de famílias que, em sua maioria, não conhece, né? Não tem a informação sobre o que a lei oferece, porque hoje o consumidor brasileiro ele pode se valer do benefício de uma lei para pedir a repactuação de suas dívidas, ou seja, ele não está mais refém dessas instituições, ele pode buscar ajuda de um juiz para tentar essa renegociação. Inclusive com juros. E a questão dos juros, né? Acabei saindo um pouquinho do tema. Os juros, eles vêm tratados, né? Eles vêm disciplinados no contrato, mas normalmente os juros que estão previstos em contrato são juros abusivos. Então, é necessário fazer uma análise caso a caso, tá? Verificar qual é a taxa de juros que está sendo aplicada naquele caso concreto para se discutir sobre uma eventual abusividade daquela cláusula contratual. Boa. Tem mais uma perguntinha, pode colocar pra gente? Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. Eu sou empresária do ramo da beleza e eu tô com dívidas atrasadas com impostos desde 2020. Como que eu faço para renegociar essas dívidas? Aí, no caso de imposto, não é o superendividamento, né? Exatamente, Abi, exatamente. Nós estávamos falando sobre esse tema agora há pouco.
questão tributária. Um empresário que, em virtude da situação de pandemia, não conseguiu arcar com suas despesas, com as suas responsabilidades junto ao fisco, porque nós sabemos que são muitas. Então, quer dizer, ele precisa se adequar a essa realidade, mas não consegue. O que ele vai precisar fazer? Ele vai procurar a Receita Federal e vai buscar um parcelamento dessas dívidas tributárias pela via administrativa. Ideal é que não deixe chegar numa situação em que o fisco propõe uma ação de execução fiscal. Porque ao longo de um determinado período, se não houver essa renegociação, esse reparcelamento, o fisco pode cobrar por meio de uma ação judicial, que é a execução fiscal. Nesse caso da telespectadora, não se enquadra, tá? Numa ação de superendividamento, de repactuação, porque não é dívida de consumo. Boa. Quando a gente fala do superendividamento, quando a gente está pensando em algum financiamento imobiliário, como você disse aqui, alguma coisa que é um carro ou um bem, não funciona porque você poderia devolver. É mais ou menos isso? Na verdade, o que acontece? Nós temos que fazer uma distinção entre aquele superendividado que se utilizou de um determinado crédito que o banco, por exemplo, ofertou para adquirir um carro de alto luxo, por exemplo. Nessa situação, será que a lei protege esse superendividado, esse consumidor que se aproveitou de um crédito ofertado pelo banco? Nesse caso, a lei ela não vai proteger esse consumidor. A lei, ela protege aquele consumidor que foi vítima de um acidente da vida. Então, vamos supor que eu comprei um imóvel com o meu marido e numa situação, o que infelizmente aconteceu muito na situação de pandemia, uma das partes veio a óbito. E, obviamente, isso causou um desequilíbrio financeiro nessa família. Essa pessoa que hoje está sozinha e não consegue pagar, ela sim tem a proteção da lei. Então, é importante que se faça essa distinção, porque não é todo superendividado que tem a proteção da lei. É importante que se caracterize um endividamento em virtude de um acidente da vida e que se demonstre a boa-fé do consumidor. Tá? Não basta trazer a questão do endividamento. O consumidor, ele tem que demonstrar que ele tem uma receita X, que ele tem um número de despesas elevadíssimo e que, em virtude dessa situação, ele entrou numa situação de superendividamento que não foi pela escolha dele. Que não foi por uma situação de irresponsabilidade. De impulso, de um desespero pelo consumo. Então, nessa situação, a lei faz a proteção desse consumidor. Que legal. Mais uma perguntinha, vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal do Santa Receita, tudo bem? Nós estamos aqui curtindo as nossas férias e a gente gostaria de saber se o banco ele pode tomar os nossos bens, como carro, casa, terreno, moto, em caso de dívida. E se a gente morre, quem paga essa dívida? Um beijo, tchau! Tchau! Que bonitinhos. Um beijo a vocês também. Vamos então fazer aqui uma distinção. Essa pergunta que eles nos trazem é uma pergunta relacionada à questão do bem de família. Bem de família é aquele bem, é o imóvel onde as pessoas residem e sendo se demonstrando que essa família não tem nenhum outro bem, nenhum outro imóvel, esse imóvel não pode ser perdido. Ele não é penhorável, tá? Então, digamos, se essa família, por exemplo, reside nesse imóvel e não tem nenhum outro imóvel, nenhuma outra casa, não perde por dívidas, tá? Agora, vamos imaginar que o patrimônio seja maior e que tenha o imóvel onde reside e tenha um automóvel, uma moto, enfim. Aí esses outros bens podem ser penhorados para garantir essa dívida, tá? Em relação a essa questão envolvendo o patrimônio do falecido, né? As dívidas do falecido, sim. Então, uma pessoa que vem a óbito e que deixa dívidas, essas dívidas elas devem ser comunicadas ao juiz que vai regulamentar, que vai decidir a partilha desses bens entre os herdeiros, com uma ressalva. Os herdeiros, eles não herdam além, as dívidas que esse falecido deixou não podem atingir, Abi, o além do que o falecido deixou.
Então, Então, o que, por exemplo, esse herdeiro já possuía antes de herdar, está protegido. Ele pode, de repente, não conseguir herdar porque as dívidas se foram além do que o deixou. Exato, tá? Então, é importante a gente fazer essa distinção, porque a dívida ela vai até o limite da herança, não além do que a pessoa deixou. Que interessante isso. Eu já quero pedir, porque eu tô cheia de dúvida na minha cabeça ainda, para você voltar, porque eu acho que são situações que a gente fica muito, não sabe para onde correr, sabe? Em relação à morte, por exemplo, em relação a coisas que pra gente, às vezes as pessoas devem conta de luz, por exemplo. Claro. Né? E aquilo vai somando. E o que eu faço? Como é que eu continuo? Eu preciso disso na minha casa. Pra gente saber como fazer. Sim. O que a gente pode, onde a gente pode recorrer de uma forma rápida, pelo menos para as pessoas terem uma ideia, onde que eu posso ir? Tá. Bem, essa questão que você está me trazendo dessas contas, né, do básico, quando você me fala, Luciana, a quem recorrer quando falta o básico, quando a pessoa não está conseguindo pagar o básico? Isso que você está falando, em direito nós falamos em mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É justamente a soma de todas as despesas que nós, consumidores, temos para viver dignamente. Então, é uma conta de luz, gás, água, a nossa alimentação, o plano de saúde, porque nós sabemos que, infelizmente, o nosso país não nos atende de maneira digna nessa questão da saúde, infelizmente. Então, quer dizer, quando a pessoa ela começa a ter afetado esse mínimo existencial, ela já se enquadra nessa condição de superendividamento e ela pode levar para o Poder Judiciário a análise dessa situação, para que o juiz chame esses credores bancos, tá? Para que a partir dessa audiência de tentativa de conciliação, porque é mais ou menos dessa maneira que o processo de repactuação de dívidas ocorre, o juiz chama esses bancos para uma audiência e estabelece uma maneira de fazer o pagamento desse débito sem que o mínimo existencial dessa pessoa continue sendo atingido. Legal. Porque até o momento da ação, ela já está naquele prejuízo. Então, o juiz chama para que ela volte a ter essa dignidade. Muito bom. Por favor, volte. Tem muita pergunta para você. Prazer. Muito Volto, obrigada. sim. Você Obrigada. de casa, com certeza ficou com mais dúvida, né? Então faz o seguinte, segue ela na internet, manda pergunta pra gente também, o que você quer saber mais, @lucianalinares.adv de advogada. O telefone é o 11 94 557 0015 e a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada porque eu acho que muita gente tem muita necessidade de informação sobre isso e acho que nada mais justo do que a gente ter dignidade. É verdade. Eu acho que é o que todas as pessoas verdade. precisam no Muito mundo. obrigada pelo convite. Foi uma alegria, uma honra estar com vocês. Ai, que gostoso. Muito bom, né, Léo?